coisa importante para a gente entender aqui, o que é mais importante, né? Como trilhar essa carreira executiva 30K+. E o que é uma carreira executiva 30K+? É um executivo, uma executiva que tem salários acima de 30 mil reais por mês, daí para mais, tá bom? É no mínimo 30 mil reais. E o que é uma posição executiva? A posição executiva, ela começa, né? A primeira posição executiva é quando você chega à posição gerencial. Então é gerente, diretor, um gerente sênior, diretor executivo, C-level, né? Presidente, vice-presidente, enfim. Tudo isso é executivo. Então você começa no gerente e vai até uma alta posição executiva que a gente fala que é o topo aí da liderança de uma empresa. E como fazer essa carreira? A gente escuta tanto e vive tanto uma pressão por resultado, né? A busca por resultado é uma constante na vida das pessoas dentro do mundo corporativo. Tá errado entregar resultado? Não, não tá errado entregar resultado. Mas é o resultado que vai te levar até a posição executiva 30K+? E a resposta para você é depende. Depende. E eu vou te explicar exatamente como é que você faz e trilha essa carreira com os seus resultados, sejam eles positivos ou não nesse exato momento. Mas a primeira coisa é, a gente vê muitas pessoas, e não é incomum, as pessoas buscarem o resultado de forma frenética e tendo quase que uma obsessão por isso, até pela cobrança exagerada, e que muitas vezes se faz necessário é dinâmica de um segmento de negócio ou de uma área daquele segmento, né? Às vezes você tem áreas que são mais sensíveis à entrega do resultado, porque tem impacto direto no negócio. Outras são áreas de apoio, você pode ter uma contribuição indireta, então talvez você tenha uma pressão um pouco menor, mas seja lá qual for o tamanho da pressão que você vive ou a área que você atue, entregar resultado faz parte do jogo, até porque trabalhar no mundo corporativo é gerar valor para uma empresa, trabalhar no mundo corporativo é fazer aquela empresa prosperar, esse é o papel de qualquer pessoa que está no mundo corporativo, e quanto mais para cima, mais é verdade. E eu quero começar essa live trazendo uma definição do que é ser um executivo de sucesso, um executivo 30K+, um executivo de fato, não um executivo executor, né? Que a gente vê muitos profissionais por aí que têm o cargo de executivo, mas não tem atitude executiva, não tem mindset executivo. E são executores, vivem uma dupla jornada, abrem mão da vida pessoal, essa coisa toda. Mas o que faz um executivo de fato? O executivo é o profissional que entrega resultado através de pessoas. Isso tem que estar assim, quase que carimbado na sua cabeça, na sua memória, para você trilhar essa carreira de sucesso. Então, o executivo entrega resultado através de pessoas. Então, a busca pelo resultado faz sentido? Faz todo sentido. Entrega resultado através de pessoas. E olha aqui o detalhe que a gente está falando. Entrega resultado através de pessoas. E essas duas coisas juntas, resultado com pessoas, é que vai fazer você trilhar a carreira do executivo 30K+. O que significa que simplesmente entregar o resultado, ainda que seja o melhor resultado que a sua empresa já viu na história, não é isso que garante a você uma posição executiva 30K+. Tanto é verdade que se você prestar atenção, talvez você seja o talento da sua área. Talvez você seja bom pra caramba no que você faz. E tá cheio de gente muito boa no que faz, mas não necessariamente ocupando uma alta posição executiva. E se você observar, você vê aquela história que você fala assim, mas aqui não tem meritocracia. O que a gente vê é subir na empresa pessoas que não estão nem qualificadas, não sabem fazer tão bem o trabalho. Porque, na verdade, ser o melhor no resultado, ser o melhor na execução, não significa que você está demonstrando o seu potencial para sentar numa cadeira executiva. E aí o que eu tô te dizendo é o seguinte, entregar pra caramba, ser o melhor no que faz, ser especialista naquilo e ter o melhor resultado do mundo, se o seu comportamento não for o comportamento de um executivo, de nada vai adiantar. De nada vai adiantar. Por isso que a rota do sucesso, chegar numa posição executiva 30K+, não necessariamente é entregar o melhor resultado que a companhia já viu. Mas também não é. O que não é? Também não é negligenciar resultado. Também não é entregar menos do que é oferecido a você como meta, como desafio, como responsabilidade. Dá o nome que você quiser. Se você tem algo a ser feito, você tem que fazer. Se você tem uma responsabilidade, você tem que entregar. Mas o entregar por entregar não é o que vai te levar para o topo. E eu vou te explicar exatamente por quê, como fazer e vou inclusive te dar exemplos. Porque não adianta simplesmente entregar. Você já entendeu. Quem só faz o resultado, quem só entrega, quem simplesmente baixa a cabeça, trabalha pra caramba e faz aquele resultado explodir, o que está dizendo? Olha só, é melhor deixar essa pessoa lá, porque se tirar de lá o resultado vai cair. E essa é uma ideia que vem à mente da alta liderança quando percebe em você apenas o potencial de entrega de resultado pura e simplesmente. Sem a atitude, sem o comportamento, sem o mindset executivo. Porque eu disse para você que o executivo de sucesso, o executivo 30K+, ele entrega resultado através de pessoas.
Então, entregar resultado por resultado, porque você vai lá e põe a mão na massa, não prova e não demonstra o seu potencial para estar numa cadeira mais alta de liderança. Só mostra que você é muito bom na execução. E o melhor executor não será executivo. O melhor executor não será executivo. Então, quanto mais... Aí você fala, poxa, Patrícia, eu tô numa enrascada. Porque quanto mais eu fizer, quanto melhor eu for, quanto mais resultado eu der, mais distante eu tô de uma promoção. Também não é verdade. Também não é verdade. Percebe? Ou seja, no final do dia, o que eu estou querendo te trazer aqui logo de cara é que é além do resultado, mas é o como você entrega o resultado. Então não é o resultado que você é capaz de produzir com as suas próprias mãos. E quando eu digo com as suas próprias mãos, né? Porque você precisou descer na operação, porque você precisou ir lá e efetivamente fazer aquela engrenagem funcionar. E entenda com as suas próprias mãos aquilo que é a sua responsabilidade. Então pode ser fazer uma planilha. Pô, eu tenho que entregar uma recomendação. Eu vou lá e eu faço a planilha, através dela eu tiro uma recomendação. Você entregar e fazer a planilha da NASA não prova que você está pronto para estar numa posição de liderança. Você ir lá e executar pra caramba não prova. Então, não é o resultado, mas é o como você entrega o resultado. Outra coisa que é fundamental, e o que eu quero dizer com o como você entrega, né? Não é entregar simplesmente que você foi lá e foi capaz de fazer e falou, tá vendo? Eu sei tudo, eu faço tudo, entrega na minha mão, deixa comigo, eu sou a pessoa que vai entregar. Ah, se não sou eu nessa área ou nessa empresa, isso tudo prova que você é excelente para a função, mas não prova que você está pronto. Você pode até estar pronto, mas não prova, não demonstra e não desperta na liderança a vontade em te dar uma posição maior. Porque você não demonstra a habilidade de entregar resultado através de pessoas. Simplesmente você demonstra que você é capaz de fazer a coisa acontecer descendo na execução. A segunda coisa que eu quero te falar é o seguinte: tão importante quanto o resultado que você entrega, e vou falar mais, no final eu vou até te mostrar que mesmo sem resultado você pode ser um executivo 30K+, tá? Mesmo sem resultado, eu vou te dizer como que você faz isso. O que você faz? Então, olha só, tão importante quanto o resultado é o que você faz na busca por resultado. Isso importa mais do que o número pelo número. Então, um exemplo disso. Não, eu tenho que entregar o resultado a qualquer preço. E começa a passar por cima das pessoas, começa a não ouvir ninguém, começa a jogar um jogo mais duro, um jogo mais egocêntrico. Isso demonstra o quê? Que você não tem maturidade para liderar. Demonstra que você não pode subir. Você percebe? Também. Então demonstra que você não pode subir. Por quê? Porque o que você fez para chegar no resultado importa tanto quanto ou mais do que o número em si. Por isso que não necessariamente o melhor resultado é o critério de promoção. E você pode não ser o melhor resultado e ser promovido e se tornar um executivo 30K+. Uma outra coisa que importa na sua jornada executiva 30K+, não é só o resultado pelo resultado, nem só a maneira como você buscou o resultado, mas quais são as capacitações que você está focado em desenvolver. Então, você já ouviu aquela história assim, de que pessoas são contratadas pelo seu conhecimento técnico e demitidas pelo seu comportamento? Isso é uma verdade. Se são demitidas, também são promovidas pelo seu comportamento. Tão simples quanto isso. É matemática, ela funciona para os dois lados. Então, eu tô aqui, eu quero uma carreira executiva 30K+. E aí eu vou lá e eu fico mostrando para minha liderança e para a companhia o quanto eu me preparo tecnicamente, o quanto eu tô me aprofundando no conhecimento técnico da execução, o quão melhor eu tô para fazer aquela engrenagem funcionar através do meu trabalho, da minha execução braçal. O que você está mostrando? Você está mostrando que você está cada vez mais se preparando para ficar naquela cadeira. Eu sei que isso é contra-intuitivo e carreira é contra-intuitiva, porque se ela fosse intuitiva, as pessoas já teriam feito com muito mais fluidez, mas ela é contra-intuitiva. Então parece óbvio, né? Vou fazer o óbvio, vou fazer uma boa faculdade, vou fazer uma pós, vou fazer uma MBA e isso vai me levar até uma posição executiva 30K+. Não vai, não vai, não vai, não vai. O que vai te levar para a posição executiva 30K+ é o seu comportamento, é a sua atitude, é o seu mindset, é a maneira como você lida com as coisas no dia a dia. Então, a forma como eu fui buscar o resultado, se eu fui capaz de envolver pessoas, qual é o meu foco de desenvolvimento, se eu estou presente para a necessidade de trabalhar o meu mindset, se eu estou presente para a necessidade de trabalhar a minha habilidade de lidar com pessoas.
Ou se eu simplesmente estou me capacitando cada vez mais tecnicamente, baixando a cabeça e trabalhando pra caramba. Quanto mais capacitação técnica, mais você está dizendo, me deixa aqui. Você está mostrando o quê? Que você é apaixonado pela execução. E quem é apaixonado pela execução, ainda que sem perceber, vai ficando ali parado ou tem uma carreira com uma velocidade muito diminuída. E vê alguém passar e fica bravo. Fala, caramba, é humilhante trabalhar até 10 da noite e ver outro ser promovido no seu lugar. Eu sei que é. Mas você está trabalhando até as 10 da noite porque você está no modelo errado. E aí alguém vai lá e faz o modelo certo e você não sabe nem ler. E sabe o que você fala? Tá vendo? Não adianta, por mais que eu faça, se a empresa não tem meritocracia, eu não te ensinaram os critérios de promoção. A empresa não tem meritocracia ou você que não consegue ler habilidades que são de um executivo 30K+, porque a faculdade não te ensinou, porque a pós não te ensinou, a pós te fez melhor naquela área, a pós te deixou especialista, porque o MBA não te ensinou, o MBA te deu uma visão geral sobre tudo e te jogou para execução e você quase não usa o que você aprende. Eu fiz já MBA. Eu sei como funciona. E eu tô cansada de ajudar pessoas que têm até, inclusive, MBA internacional e nem por isso a carreira deslancha. Por quê? Porque todo esse conhecimento que vem da pós do MBA, eu não tô dizendo para você não estudar. Pelo amor de Deus. A Paty disse para não estudar. O que eu tô te dizendo é o seguinte, você pode fazer, é legal você fazer, mas não é isso que vai te promover. Isso é vala comum. Isso é o que todo mundo faz. Isso é a média. Só que, na verdade, não precisa de nenhum MBA para você ter o comportamento ajustado, o mindset calibrado de um executivo e surpreender a todos e se tornar uma referência em comportamento e atitude e, a partir disso, liderar pessoas independente de cargo ou crachá. Aí que a sua carreira acontece. Então, que capacitação você está indo buscar no seu dia a dia? Importa. Mas eu estou fazendo MBA porque todo mundo tem MBA. E daí? Você não é igual a todo mundo. Você quer ser mais um dedo do jogo, não é? Exatamente, ainda chama o outro de puxa-saco. Aí o outro subiu porque foi puxa-saco. Não é porque foi puxa-saco, é porque tem o comportamento ajustado e você nem sabe reconhecer porque ninguém te ensinou. Uma outra coisa que importa muito é como você se comporta quando entrega o resultado. Isso importa. Não adianta você fazer um puta resultado e ir lá e falar assim, olha, você viu? Porque eu sei fazer, porque eu fiz isso. Eu fiz aquilo, nossa, trabalhei noites e noites, e porque não sei o que, nossa, você não sabe como foi difícil, inclusive, fulano ali, fulano nem me ajudou, viu, sabia que eu fui pedir lá ajuda, fulano tá nem aí, olha, se eu não sei, olha, ainda bem que eu sei fazer, não depende de ninguém, porque eu me viro, viu, eu vou lá e eu faço acontecer. Quantos e quantos profissionais cheios de potencial para crescer com esse dialeto executor. O dialeto que diz, o quanto você trabalhou, o quão difícil é, quantas noites sem dormir. Eu vou falar uma coisa muito dura, mas é a verdade. O alto executivo, a alta executiva, não está nem aí para quantas horas você trabalhou. Isso é parte do seu problema. Só que a alta liderança de uma companhia não precisa disso. Já sabe que você trabalhou. Mas quer ver em você comportamentos que demonstrem a sua capacidade de subir. Entende? Esse é o grande lance. Então, como você se comporta quando você está entregando um resultado diz muito sobre você. Eu cansei de ver profissional vir entregar para mim um trabalho, eu olho o profissional e falo, não tem maturidade nenhuma. É extremamente vaidoso, quer elogio o tempo todo. Não está preocupado com o que está acontecendo à sua volta. Eu cansei de ver gente comemorar porque entrega melhor que o coleguinha de área. Como se o seu colega de trabalho fosse um competidor. Pelo amor de Deus, vocês trabalham na mesma empresa, na mesma área. Para de competir com a pessoa errada. O seu inimigo não está dentro da sua empresa. É o competidor fora da empresa. É a empresa concorrente. E quando você passa por cima do coleguinha para mostrar o quanto você é fodão ou fodona melhor que o seu par, o que você está mostrando? Um comportamento imaturo de alguém que tem mindset executor. E se você tem mindset executor, você tem que ficar na execução. Então, quando você entrega o seu resultado, a linguagem que você usa, o dialeto que você usa, o comportamento que você tem, diz sobre você muito mais do que você imagina. E eu vou te dizer uma coisa, líder não é bobo, executiva não é bobo.
Eu tinha um diretor, né, muito querido, uma época, ele dizia assim pra mim, de bobo, Paty, é só a cara e o jeito de andar. Eu dizia pra ele, eu sei muito bem que de bobo você não tem nada. Ele falou, nem eu, nem ninguém que tá aqui em cima. Eu falei, eu sei, cara, eu sei. Só que as pessoas subestimam a alta liderança. Ah, meu chefe é um bosta, não vê nada. Será? Talvez seja alguém despreparado que precisa de ajuda. Mas será mesmo que é isso o tempo todo? Ou será que você está negando o óbvio, que na verdade não é sobre ser egocêntrico ou o melhor de tudo, mas é ser sobre o profissional que gera valor. Mais do que resultado, gerar valor. Então, o seu comportamento na hora que você vai fazer uma entrega diz muito sobre você. Diz muito sobre você. E tem uma diferença entre você ter ambição e ganância. A ambição é bom, ou seja, eu quero crescer, eu quero mais, mas eu quero crescer de forma executiva, com robustez, consciência, gerando valor por onde eu passo. A outra coisa é eu quero a qualquer preço, isso é ganância. Olha, eu fiz, eu não quero nem saber se os outros não fizeram, se a área não bateu. O meu eu fiz, eu quero o meu mérito. Então você está mostrando o quê? Que você trabalha muito bem sozinho. Portanto, fica para sempre no cargo que você está hoje, entregando muito bem e ajudando aí do seu jeito executor a área a entregar resultado. Ah, mas não é justo, Paty, porque eu fiz tanto e eu não vou ser promovido ou promovida? Porque a forma como você apresentou a sua entrega e a forma como você lida com o resultado da área mostra quem você é. Se é um profissional de mindset executor ou se é um profissional de mindset executivo. Como você se comporta em relação ao resultado dos seus pares importa na sua carreira e na sua promoção ou não para executivo 30K+. Por quê? O par não está fazendo, você olha para o lado e diz, beleza, vou me destacar mais. O par não está entregando, você olha para o lado e diz, tá vendo? Ninguém consegue me pegar. Eu sou estrela. O que você está mostrando? Você só serve para fazer o seu trabalho. Você não trabalha em equipe. Você trabalha sozinho. Você só olha para você. Você percebe? Então, como você se comporta em relação à entrega do seu par? E vou te falar uma coisa, hein? Tem gente, por exemplo, que não sabe lidar com o sucesso do par. Não sabe lidar. O par faz um puta trabalho, tem um baita resultado e a pessoa, ao invés de reconhecer de forma executiva, vai lá e diz assim, mas também, né? No caso, tal situação X te ajudou. Mas também, né? Não estava tão desafiador assim. Se você comparar com outro indicador, ou seja, fica tentando diminuir. Fica buscando formas de diminuir a entrega do outro. E você acha mesmo que esse é o comportamento do executivo 30K+? Porque executivo entrega resultado através de pessoas com pessoas e não diminuindo pessoas e não mostrando para as pessoas que elas são menos que você. Esse é o comportamento desse executivo que hoje está no mundo corporativo doente. Esse é o comportamento do executivo antigo. Isso está ultrapassado. Cada vez mais, gente, é sobre uma liderança inspiradora. Não é romântica, não. É porque você entrega direcionando e conduzindo pessoas para alta performance. É sendo duro quando precisa, é desenvolvendo quando precisa, é cobrando quando precisa e é motivando na hora certa, na medida certa. Então, como você se comporta em relação ao resultado dos seus pares, seja porque o par entregou um resultado pior e você diz, bom, porque, né, se fosse eu teria feito, ou seja, quer mostrar que o cara é um bosta, ou porque fez um puta resultado o seu par, você tenta diminuir por alguma coisa ou troca de assunto, porque não quer dar muita evidência para o par. Nossa, realmente não é o comportamento que se espera de um executivo e de uma executiva. E talvez você faça isso hoje de forma inconsciente, sem perceber. E eu vou te falar, a maior parte das pessoas, mas assim, a maioria esmagadora, eu me arrisco a dizer que mais de 90% das pessoas fazem isso porque não tem consciência da regra do jogo, não sabe como fazer uma carreira executiva 30K+, e não tem nenhuma inteligência emocional corporativa trabalhada. E é culpa sua? Óbvio que não, porque isso ninguém ensina por aí. Não é culpa sua. Mas depois que você me conhece, sabe que tem um jeito diferente, é sua responsabilidade fazer dar certo, né? Percebe? Então, como você se comporta com relação à estratégia da sua área ou da empresa, importa muito. Eu tive uma vez, eu vou contar uma história rápida para você. Eu tive um liderado, né, durante aí, enfim,
liderei muitas pessoas, mas esse é um case muito legal, é um caso muito especial, um cara incrível. Eu tinha um liderado que olha só o que acontecia, todo mundo de manhã chegava e olhava o seu resultado do dia seguinte, né? Varejo, todo dia é olhar a venda, estava na área de compras. E aí todo mundo ia lá, porque eu fiz tanto, porque fulano, eu vendi mais que você. Essa brincadeira é boa, né? Tá tudo bem, é saudável, brincando e tal. Só que ele ia lá, olhava o resultado dele, ele olhava o resultado da área, ele olhava o resultado da empresa. Então, a qualquer momento que eu conversasse com qualquer pessoa, eu escutava cada um falar de si. Mas ele sempre falava dele, falava da área, falava da empresa. Ou seja, ele tinha um olhar amplificado. Tão simples, né? Simplesmente olhar o número um pouco mais além do seu umbigo. Tão simples e tão eficaz. Desde que você saiba se comunicar de forma executiva, porque senão de nada adianta. Você pode olhar o seu resultado, da sua área, da sua empresa, mas chegar na frente da sua liderança e ficar falando só de forma executora. Com o dialeto executor não vai adiantar. Você precisa do dialeto executivo. Impossível de ser ignorado e que vai te colocar na rota do executivo 30k+, para você ter salários acima de 30 mil reais todo mês, ou muito mais. Então você tem sim, e importa muito mais do que o seu número, o seu comportamento. Nunca foi sobre o número. Mas eu sou pressionada por número, Paty. E na minha empresa só é promovido quem traz resultado. Você que pensa. Você é pressionado por número porque é isso que se espera da execução. Mas você é promovido pelo seu comportamento e a sua capacidade de entregar resultado através de pessoas. Uma outra coisa que importa muito mais do que o resultado pelo resultado na sua carreira executiva 30k+, é como você se comporta em relação ao seu time na cobrança pelo resultado. O que eu quero dizer com isso? As pessoas pensam assim, se fulano não entregou, quer dizer, sabe, eu não vou nem me meter. Isso aí quem tem que resolver é a liderança, entendeu? Isso não é um problema meu. Então, o líder que se vire, não vou me meter, eu não quero encrenca. Tá errado. Quer ver um outro erro? Vai lá e fala assim, pô, e aí? Tá atrapalhando, né? Sabe por que a gente fez? Porque, olha lá, fulano não ajudou, né, chefe? Também tá errado. Típico do dialeto executor. Diz muito. Quer ver um erro clássico de líder? Cara, tô apertando muito meu time. Quer saber? Mas, o pessoal não faz, cara. Time ruim, que não sei o quê. Comportamento errado. Líder fraco. Líder que não sabe conduzir um time para alta performance e põe culpa no time. Se o seu time não entregou, a culpa é sua. Se o seu time não fez, a culpa é sua. Você não foi capaz de fazer as pessoas fazerem. Você não foi capaz de tirar o melhor de cada integrante do seu time. Você não foi capaz de fazer essas pessoas caminharem juntas para um propósito maior. Não adianta chegar na alta liderança e culpar o time por um resultado é típico de um líder fragilizado. Percebe? Percebe? É isso, é típico de um líder que está fragilizado. Então, como você conduz o seu time, diz muito sobre você. Como você conduz o seu resultado no dia a dia, diz muito sobre você, como profissional, como potencial ou como alguém que vai ficar nessa posição para sempre. E com o passar do tempo, correndo o risco, inclusive, de cair numa demissão, porque alguém vai simplesmente passar por cima de você. Alguém no seu time ou de uma outra área vem com um comportamento executivo e simplesmente te atropela. Aí você diz, mundo corporativo não é justo, não estou dizendo que ele é. Mas eu trabalhei tantos anos, fiz tanto, entreguei tanto e não cheguei onde eu merecia. Porque se o seu comportamento for o comportamento executor, não vai chegar. E eu não estou te falando isso para te deixar chateado. Eu estou te falando isso porque você precisa da verdade. Se você realmente quer ter uma carreira executiva e ganhar salários acima de 30 mil reais por mês, você precisa aprender a se comportar da maneira que a alta liderança realmente valoriza. Porque é atitude, é a forma como se faz e não o resultado que se entrega. Você pode ter, de novo, o melhor resultado da empresa. Isso prova que você é bom no seu cargo. Sabe por quê? Porque resultado é sua obrigação. Você é pago para isso. Mas quando você tem o melhor comportamento, a sua empresa te promove ou o mercado vai te buscar. E você para de correr atrás de emprego. É a empresa que vem atrás de você. Percebe? Porque o seu comportamento diz muito mais do que o número que você é capaz de entregar colocando a mão na massa. O seu comportamento
o seu comportamento à frente de um time mostra o seu potencial como líder e como executivo do futuro. Tudo isso importa. E você pode não gostar do que eu estou te falando, mas é como é. Então, como você se comporta em relação à entrega do resultado, à não entrega, o resultado acima, o resultado abaixo, tudo isso importa. E em especial saber reverter resultado. Às vezes as pessoas entram num looping negativo de resultado, uma área. Imagina o líder que não está conseguindo entregar resultado. Tem uma cobrança, os pares vão cobrar, o chefe vai cobrar, os pares vão tirar sarro de você, tudo isso acontece. Faz parte do jogo do mundo corporativo, tá certo? Mas imagina que você cria de fato um plano de ação que transforma o resultado, não porque você operou na mão, mas porque você fez com que essas pessoas que são do seu time encontrassem um propósito maior para fazer essa entrega acontecer, para se tornar uma referência na empresa e no mercado. Você verdadeiramente constrói um time de alta performance. O que você está mostrando para a companhia? Que você é muito maior do que o seu cargo. Muito maior. Que você tem um comportamento executivo. E é isso que leva pessoas comuns ao topo. É o seu comportamento. E eu vou falar uma coisa para você. Sempre foi e sempre será sobre pessoas. Sobre como você lida com as pessoas e com as situações. Sempre foi e sempre será. É muito você saber conduzir. Tudo isso eu já participei em diversas empresas, com diversos profissionais diferentes. E eu posso falar para você por experiência de mais de 20 anos no mundo corporativo. É comportamento. É. Pode ter uma pessoa com um baita resultado. Se não tem o comportamento, a mesa derruba um pouco. Fala, não, mas não tem atitude, não tem potencial. Tem resultado, não tem potencial. E alguém que tem um resultado mediano, mas tem um baita comportamento executivo, joga lá pra cima. Sabe por quê? Porque a empresa olha e diz assim, se não fosse essa pessoa, seria muito pior. Porque não há dúvidas da atitude e do posicionamento executivo que essa pessoa tem. E essa pessoa é promovida. E aí fica aquele zum. Porque, nossa, tá vendo? Porque agora puxou o saco, porque é amiguinho, porque fez politicagem. Não. É porque tem a atitude e o comportamento de um executivo 30K+. É o que eu chamo aqui de ser antes de ter. Inclusive é o nome do método da bússola. Ser antes de ter. O que é ser antes de ter? Anota aí. Pensar, falar, agir e entregar o seu trabalho de hoje como executivo ou como executiva, independente do seu cargo atual. As pessoas esperam ter uma posição executiva acreditando que então elas vão desenvolver o comportamento, quando é o contrário. O mundo corporativo não é instituição de caridade. Primeiro você mostra que é, para depois ter o cargo. Então é ser para ter. Você tem que ser um executivo, uma executiva hoje, independente do seu cargo. Isso quer dizer pensar, mindset, falar, dialeto executivo e agir, o seu comportamento, a sua atitude executiva, independente do seu cargo atual, de forma executiva. Cara, sou estagiária, Paty, eu preciso ter um comportamento executivo? Óbvio que sim. Paty, mas eu ainda tô aqui no início da pirâmide aqui de carreira, eu preciso? Óbvio que sim. Paty, eu já sou líder, hein? Então você precisa do comportamento executivo do padrão bússola para ser um líder realmente valorizado em qualquer lugar, em qualquer empresa do seu mercado. É esse alto nível de jogo que vai fazer de você um profissional imparável. E não só mais um dentro da engrenagem do mundo corporativo. Percebe? Existe um caminho, existe uma forma de fazer. Só que esse passo a passo, esse comportamento, essa atitude, esse mindset executivo, o dialeto executivo, o posicionamento executivo no padrão bússola, não é ensinado por aí. E tanto isso é verdadeiro que os alunos que têm acesso a isso, o que acontece? Explodem em resultado. Porque é real, é o comportamento que faz. Muito bem, mas aqui foi só um parênteses, vamos voltar aqui. Sempre foi e sempre será sobre pessoas e sobre como você lida com pessoas, cargos, situações, desafios ou até mesmo resultados positivos. Tudo importa. Então, entregar resultado é sua obrigação, garante emprego. Mas só resultado não garante emprego.
Então, olha só, presta atenção no que eu estou te falando. Entregar resultado é sua obrigação para garantir emprego. Mas só resultado não garante emprego. Sabe por quê? Porque você pode ser o melhor resultado da área. Mas se você for o que a gente chama de maçãzinha podre de comportamento, uma hora você cai. Talvez hoje você tenha uma liderança permissiva com o seu comportamento que não é executivo. Mas no futuro alguém vai vir e vai te tirar do jogo. Um dia depois de muitos anos trabalhando pra caramba, simplesmente você vai sair do jogo porque o seu comportamento foi te matando. O duro dessa história é que isso acontece sem que as pessoas tomem consciência. As pessoas acabam entrando nesse looping de demissão sem perceber. Pô, tô bem, vou continuar fazendo, tô bem, vou continuar fazendo, mas tá saindo da rota, não sabe. Tá na rota do executor e não do executivo 30K+, mas não sabe. E aí continua errando, até que chega uma hora, puf, tá lá embaixo, quando vai ver, pum, surpresa, desligamento. Como assim? Porque o seu comportamento mostrou que você não é a pessoa para seguir uma carreira executiva 30K+. A boa notícia é que qualquer hora e qualquer momento, qualquer pessoa pode reverter desde que saiba como fazer. Então, se comportamento demite, não é? Pessoas são contratadas pelas suas capacitações técnicas, pelo seu currículo e demitidas por comportamentos. Nossa, tá cansado de ouvir por aí, põe isso no Google. Isso é fácil, não estou falando nenhuma novidade. Se comportamento demite, comportamento promove.